Cada vez mais políticos, jornalistas, especialistas têm tentado entender quem são os evangélicos e o que é que eles querem. E muitos, inclusive, até assustados, preocupados com a possibilidade desse grupo tomar o poder e ameaçar a democracia do país. Meu nome é Everton, eu sou pastor e estou aqui hoje para dar uma luzinha para vocês sobre esse assunto que tem sido muito comum nas discussões no dia a dia entre familiares e amigos, nas redes sociais e também temas de reportagens de órgãos famosos aí da mídia. E então, alguns pontos são importantes aqui para a gente destacar. O primeiro é como eles são vistos no geral. Geralmente oscila entre dois grupos. Ou eles são vistos como coitadinhos manipulados por grandes líderes e pastores ricos e donos de emissoras de televisão, e aí então por alguns vistos com dó, ou como pessoas sem instrução, que são facilmente levadas, e aí nós vemos críticas bem pesadas com relação a eles e a pastores, e essas críticas são sempre muito generalizantes. No outro extremo você tem a galera que enxerga eles como fundamentalistas, fanáticos, perigosos, uma ameaça à democracia. E aí você tem livros, né, como o livro da autora canadense Atwood, e você também tem a série famosa Handmaid's Tale, que ficou aí o tempo todo sendo utilizada como uma espécie de comparação à realidade do que vai acontecendo no meio evangélico brasileiro, como se houvesse aí a tentativa desse grupo de tomar o poder e impor seus valores às pessoas aí no geral. Então, são as formas como são colocadas, e quando a gente chega nas questões políticas, nos jornais, geralmente você vai ver muito os evangélicos sendo retratados nos editoriais policiais ou então nos editoriais políticos, né? Geralmente quando tem um crime, a reportagem às vezes faz questão de frisar que a pessoa era evangélica, ou faz questão de frisar que era um pastor ou uma pessoa que se intitulava como pastor, já chamando a atenção. E também as manchetes políticas sempre fazendo essas relações entre os evangélicos, a política, e dependendo da visão política adotada ali majoritariamente por aquele jornalista ou aquele órgão de imprensa, o ataque é feito de forma bastante impiedosa, vamos dizer assim. E aí, quando a gente chega no campo político, a gente vem para o nosso segundo ponto aí. Essa questão que ficou muito forte, principalmente depois das eleições de 2018. Então, assim, essa chegada dos evangélicos na política brasileira, ela não começa da agora, mas ela ficou mais evidente agora, vamos dizer assim. Tem sido mais discutida, e você tem toda a questão da mídia, as redes sociais também aí envolvidas. Então, houve um apoio maciço de uma boa parte do grupo evangélico ao ex-presidente Jair Bolsonaro, figura polêmica, como nós sabemos, e acabou que a imprensa, do modo geral, e algumas pessoas, elas acabam sempre atrelando a imagem dos evangélicos à figura do ex-presidente. E, obviamente, que não é uma coisa muito boa, porque o ideal é que o evangélico ele não seja atrelado a figuras políticas, nem a partidos A ou B, mas à bandeira do próprio evangelho, que infelizmente, nesse entusiasmo todo político, acaba se perdendo e gerando situações como essas que têm acontecido no nosso país. E aí o que é que a gente vai ver? A boa parte da imprensa já coloca lá o voto evangélico, como se fosse assim um bloco só, como se todos os evangélicos votassem na mesma pessoa, ou combinassem, ou houvesse uma espécie de poder centralizado, quando na verdade não há. E aqui já é importante desmistificar isso, né? Porque você tem, principalmente os estudos mais sérios, eles vão tentar analisar o que? A complexidade daquele grupo, a variedade daquele grupo. Então, quando se fala evangélico, você não está falando de um grupo só, ou de um representante só. A mídia também ela gosta muito, por exemplo, de pegar pastores que, vamos dizer assim, estão mais em evidência, são famosos e tal, e colocam muitas vezes como se eles fossem representantes, às vezes até eles mesmos se colocam como representantes dos evangélicos, quando na verdade não são. Não há um representante do grupo evangélico no Brasil, nem em nenhum outro lugar, por conta da diversidade, é um grupo muito fragmentado. Então não tem como um falar por todos dessa forma, devido às características específicas desse grupo historicamente.
E aí a gente vai vendo essas generalizações, essas construções, esses discursos, e uma galera boa gosta de colocar como se fosse uma ameaça à democracia, como se o grupo fosse um só. Então não tem como haver um regime totalitário evangélico, um talibã evangélico, na linguagem do Gutierrez, que por sinal é um autor muito bom. Eu recomendo o seu livro Quem Tem Medo dos Evangélicos, né? Não estou ganhando nem para fazer o merchan, mas o livro é bom, já li, acho que é um dos melhores que tem no nosso contexto aqui brasileiro, e uma boa parte da minha pesquisa e tal, eu estou pegando lá emprestado com esse irmão. E aí o que é que acontece? A gente observa aí que há uma tendência a transformar os evangélicos numa espécie de bode expiatório, como se as tendências ao totalitarismo e a uma cultura democrática fraca fossem características específicas dos evangélicos, quando na verdade uma característica do brasileiro e não do evangélico em si. Então, quando os evangélicos chegaram, a bagunça já estava aqui. Basta você estudar um pouco da história do nosso país, você vai perceber desde o começo há essas tendências, a questão do populismo, do patrimonialismo e vários outros ismos ruins que surgem dentro da política. É uma característica muito comum do brasileiro em si. Aí envolve as questões da educação, questões culturais, que são muito mais sérias e que têm uma raiz muito mais complexa do que simplesmente resumir a um grupo. Então, o grupo evangélico, ele vai ter virtudes e defeitos como qualquer outro grupo. O evangélico, ele é um cidadão como qualquer um outro, que tem seus direitos e deveres, também é passivo de crítica como qualquer um outro, mas é claro que essas críticas, né, precisam ser pelo menos honestas intelectualmente. Então, o ideal é que se entenda o movimento primeiro, se analise, não generalize, para que você possa fazer algo mais sóbrio, mais sensato e também mais respeitoso. Afinal de contas, muitos termos e muitas das formas como os evangélicos são retratados, se fossem outras religiões, já renderia processos, cancelamentos e perseguições das mais variadas possíveis, né? Como a gente muitas vezes observa nas tendências atuais. Então, tem um sociólogo norte-americano, o Christian Smith, também há um tempo atrás eu li uns trechos do livro dele. Ele tem vários livros escritos, ele é doutor nessa área de religião e também analisa o movimento evangélico lá nos Estados Unidos, os evangelicals, como eles chamam, que o nome é sinônimo aqui. E ele fala, né, do risco de algumas análises que são feitas, que acabam generalizando, que não conhecem bem o objeto de estudo, e a necessidade de se tentar entender primeiro, antes de emitir algum juízo de valor, e saber que você não vai ter um representante falando pelo grupo inteiro. Então ele já estuda isso há muito tempo. Esse livro dele, é que agora me fugiu o título do livro, mas é fácil dar uma pesquisada, qualquer coisa eu vou tentar deixar um link aí. Ele falando lá do contexto norte-americano, há uns 20 e poucos anos atrás, muita coisa semelhante com o que a gente vê hoje no Brasil, em algumas pesquisas, alguns estudos e também algumas reportagens. Então vale a pena conhecer o Christian Smith e algumas pesquisas que ele tem feito, principalmente se você se interessa pela área. Então assim, se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando dos assuntos trazidos, né, não deixa aí de compartilhar, curtir e também se inscrever no canal. E agora vamos para nosso último ponto e a cereja do bolo, que é justamente pensar o que é um evangélico. Então o evangélico, ele é sinônimo de evangelical, que é o termo norte-americano. Eles são derivados do movimento protestante, que é famoso, a gente estuda nos livros de história, lembra das figuras de Calvino, Lutero. Esse movimento vai tendo uma série de outros desdobramentos, outros grupos, como todos os movimentos aí na história e também na teologia. Tem também depois outros que vão surgindo, o movimento pietista, os puritanos e tal. No século XIX chega um período da teologia liberal, e aí você tem um grupo de protestantes mainline, ou principais chamados, que tem uma tendência mais racionalista, mais cientificista, que tentou adaptar o cristianismo ao espírito da época. Então esse grupo que vem dele, você vai ter aí anglicanos, você vai ter aí metodistas, alguns presbiterianos, alguns batistas, e esses grupos eles têm uma tendência mais progressista, mais à esquerda. E aí você tem do outro lado uma reação a esse movimento no início do século XX, você vai ter o grupo fundamentalista, que já vai ter uma pegada diferente
e aí eles vão reagir. É um grupo que tem uma tendência política mais à direita, de extrema direita. É um grupo que tem uma pegada mais anti-intelectual e também de ver a cultura com suspeita, universidades, estudos, ele acaba se isolando um pouco mais. E o evangélico hoje, depois de toda essa movimentação, ele tende a equilibrar. Ele não se identifica nem com esse grupo mais liberal lá do século XIX, nem com esse grupo mais fundamentalista e alguns ultrafundamentalistas já no século XX. Ele fica no meio. Claro que eu estou dando uma boa resumida aqui. E aí o grupo tem como algumas características principais enxergar a Bíblia como palavra de Deus, a questão da conversão, do nascer de novo, a questão da evangelização, dos avivamentos também, a questão de entender que o homem é pecador e só tem paz com Deus através de Jesus Cristo e de que o homem é salvo pela fé, não pelas boas obras. São características aí muito fortes do, vamos dizer, mais raiz do evangélico. E aí, claro, você tem todas essas ramificações com outros grupos. No Brasil, basicamente, a gente chama de evangélico tanto mais tradicionais quanto pentecostais ou outros segmentos, acaba dando uma generalizada. Algumas pessoas nem gostam muito quando se generaliza e tal, porque banaliza o termo, mas faz parte da história. E é importante saber que dentro do movimento evangélico você tem pessoas com várias visões, com vários pensamentos, que ele não é um bloco só, então não é um grupo que tem um representante que fale por todos, não é um grupo que é exclusivamente de direita ou exclusivamente de esquerda, porque ele atinge todos os campos aí políticos, Você vai ter todo mundo, até aqueles que resolvem também nem votar, vamos dizer assim. Então tem de tudo e é importante que você saiba disso, para não generalizar, ou cair numa generalização vazia, como é muito comum hoje, e fugir dessas críticas que são bastante desrespeitosas. Você vai vendo as pessoas, às vezes, nas redes sociais, assim, com muita raiva, e justamente a gente vê ali uma ignorância muito grande sobre o que é, de fato, o movimento, quais as ideias principais, ou as diferenças, ou, enfim, a variação que existe ali. E isso é muito ruim, mas, pelo menos, eu acho que consegui dar uma clareadinha. Você pode pesquisar muito mais sobre o assunto e meu objetivo aqui também nunca foi esgotar tudo. Mas é isso aí. Se você está gostando do nosso canal, aproveita, veja lá, nós temos o nosso outro vídeo, você acessa aí, dá uma olhada lá se você ainda não assistiu. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, e se você não curtiu, ou curtiu, coloque também sua opinião, sua visão, que você concorda, discorda, obviamente desde que seja de forma respeitosa sobre essa visão, sobre essa questão. Valeu, até a próxima!